ela toda vai ser obedecida. O código realmente é de primeiro mundo. Tenho que esclarecer os ouvintes o seguinte, que é uma lei nova. E como é que se aperfeiçoa uma lei? É pondo na prática. Tem muitos pontos, muitos dispositivos nesse código que ainda surgem dúvida quanto à aplicação, quanto à forma. Existem leis de natureza, por exemplo, normas em branco. Normas em brancos quer dizer, vou esclarecer, embora a maioria dos ouvintes não seja bacharel em direito, norma em branco seria o seguinte, norma que depende de uma complementação. Certo? Por exemplo, é proibido usar cintos conforme resolução do CONTRAN. E essa resolução, falta sair essa resolução para ser aplicada, no caso de cinto de segurança, caso de bicicleta e outras coisas. Certo. Agora, em nossa cidade, doutor Nelson, antes que se comecem a autuar motoristas, vai ser feito uma espécie de uma orientação aos motoristas da nossa cidade para que ele entenda melhor quais são essas leis? Ou já vamos sair aplicando as multas? Não, primeiro eles vão advertir, mas veja bem, como reserva, depende da infração. Se for uma infração grave, se houver dolo por parte do motorista, vai ser autuado. Isto, já teve inclusive um caso aí de um cidadão que estava de motocicleta sem capacete, foi aplicado o código perfeitamente, a CNH foi apreendida, certo, por 30 dias, e foi aplicada a multa de R$163. Nesse caso, que é um caso moto sem capacete, sim. Mas agora vamos ao caso do cinto de segurança. O cinto de segurança também vai depender da hipótese, né? Se o cidadão às vezes não está de má fé, não pode usá-lo, que nem, por exemplo, às vezes crianças. E outros casos assim, a polícia militar vai usar de bom senso, orientar o condutor na falha. Depende tudo da gravidade, mas via de regra está sendo orientado. Já que o senhor falou aí em cinto de segurança, muitas das perguntas é com respeito a cinto de segurança. Porque os automóveis mais antigos, eles têm cinto de segurança, alguns não possuem nem o número correto de cinto de segurança no banco de trás. Na frente sim, mas muitos deles não têm o cinto de 3 pontos. Tem só o cinto abdominal. Quem tiver com o cinto abdominal vai ser multado? Não, porque não é uma coisa que está obscura, que nem eu falei no começo, é uma norma uma norma em branca, precisa de complementação, conforme a resolução, certo? O que vai sair do CONTRAN, essa resolução vai sair dia 6, vai especificar esses casos. Vou dar um outro caso daí, multar. Vamos supor um carro que tem uma picape, uma saveira, um veículo que tem só que cabe 2 pessoas. O cidadão tem criança. Onde é que ele vai pôr a criança? Na carroceria? Atrás? Nesse caso, também não saiu. Vai sair no CONTRAN para esses casos, por cinto de segurança. Foi bom. De carros antigos, esses casos aí. Foi bom o senhor tocar nesse assunto de criança transportada em caminhonete, onde, lógico, só tem o banco dianteiro, os 2 bancos do motorista e mais um. Então, essa é uma dúvida dos ouvintes aqui. Quer dizer que, então, pode ser transportado crianças no banco dianteiro. Não vamos nem falar no banco dianteiro, porque é um automóvel onde só existe o banco dianteiro. Poderá ser transportada a criança naquele banco? Vai depender do que sair nessa resolução. Essa resolução sairá quando, doutor? Dia 6. Dia 6 de janeiro, de fevereiro próximo. Sexta-feira. Está previsto para sair. Até agora não se pode multar, porque não tem um caso que não pode. Por exemplo, o cidadão vai alegar que vai pôr a criança onde? Que nem um cinto de segurança, um carro antigo que o cinto abdominal. Vai multar o cidadão por usar um cinto abdominal? Ele não tem culpa se no veículo o cinto foi construído, é um veículo antigo, um veículo de mais de 20 anos, certo? Esses casos vão ser todos disciplinados. Por hora não são, evita-se. Se for possível não levar a criança, eu recomendo que não leve, mas também... Se não tiver outra condição, transporte e não vai poder ser por multado. Enquanto não vai ser uma injustiça multar uma pessoa nesse caso. Ok. Doutor Nelson, a pergunta do Raimundo, ela é da seguinte forma. Ele tem uma família com 6 pessoas, ok? Num automóvel está lá, lotação, 5 pessoas. Essa 6ª pessoa, aonde que ele transporta, mesmo porque ele não tem nem o cinto de segurança para essa 6ª pessoa. Ele não vai poder transportar a 6ª pessoa da sua família?
É uma pergunta aí que... Infelizmente, o código é bem rigoroso nesse sistema. Tem um número de veículos, dá excesso de lotação. Não pode. Se o veículo, por exemplo, um Fusca comporta 5. Não pode carregar a sexta pessoa? Não. Vai dar uma infração, salvo engano, média. Mas é multado, né? Então, que fique bem claro aí, Raimundo, você não vai poder transportar mais que 5 passageiros. Se o seu automóvel está lá, lotação máxima 5 passageiros, é para 5 passageiros. O sexto, você corre o risco de ser autuado. Um exemplo típico, num Fusca, tendo 6 pessoas, uma sentada no colo da outra, atuado, excesso de passageiro. Vai dar multa e obrigar o cidadão a descer do veículo. Sobre os pontos. Tem a multa, mas os pontos, né? Já vou esclarecer o leitor sobre o negócio de ponto. É o seguinte, foi infração grave, 7 pontos. Gravíssima, 7 pontos. Grave, 5. Média, 4 pontos. E leve 3 pontos. Isso estou avisando aos queridos ouvintes. Chegou a 20 pontos, a carteira de habilitação será cassada, terá que submeter a uma nova habilitação e um custo de reciclagem. Então vamos repetir aqui o que o doutor Nelson falou. Infrações gravíssimas, 7 pontos. Grave, 5 pontos. Média, 4 pontos. E leve, 3 pontos. E vamos aí também orientando da seguinte forma. Multas gravíssimas, R$173. Multas graves, R$115. Multas médias, R$77. E multas leves, R$48. Quer dizer que, diante desses pontos, se perfazer aí um total de 20 pontos, a carteira é cassada. Cassada. Não tem mais validade. A carteira ou permissão, né? Que a nova sistemática do código vai ter a permissão para se habilitar. Sei. Por 1 ano. Depois de 1 ano sai a CNH. Quem alcançar a 20 pontos vai ter ou a permissão ou a habilitação cassada. Durante quanto tempo, doutor? Cassada quer dizer, não é suspensa, acabou a CNH, vai ter que fazer outro exame. Ele passará por outro exame? Acabou, não. Ele vai ter que fazer um curso definitivamente. Vai ter que ter um curso 1 ano sem dirigir, aproximadamente 1 ano, se não me falha a memória, 1 ano sem dirigir. Depois desse 1 ano, ele vai ter que fazer um curso de reciclagem e depois fazer uma nova habilitação. Gente, é gravíssimo, é gravíssimo. Olha, habilitação geral. Com 20 pontos, sua carteira é cassada por 1 ano. Então tem que andar na linha mesmo. Vamos ver um outro ouvinte aqui. Ricardo de Dourado. O Ricardo de Dourado quer saber como o pedestre irá ser multado, uma vez que o pedestre também entra no novo Código Nacional de Trânsito, doutor? Isso ainda vai depender de regulamentação, mas ele vai ser multado da seguinte maneira: vão parar o cidadão, pegar o nome, o endereço, o RG e aplicar a multa. O senhor tem um exemplo aí de uma multa que será aplicada aos pedestres? O que o pedestre não pode fazer? Um exemplo, andar no meio da pista, na rodovia, na Ribeirão Bonito Dourado, andar no meio da pista. Se for surpreendido, vai ter que ser, pela sistemática do nosso código, vai ter que ser autuado. Quer dizer que esse camarada que está acostumado a fazer Cooper na estrada... No acostamento, tudo bem. Entrou no meio da pista de rolamento, é multado. Olha, realmente é um código aí muito... Em qualquer rodovia, viu? Inclusive na rodovia também, Ribeirão Bonito e Guarapiranga também. Da mesma forma. Vicinado, da mesma forma. Porque o código, ele esclareceu bem a diferença. Esse código foi tão bem feito que ele definiu certinho rodovias, estradas, ruas e outras avenidas e outras coisas. O Luiz Henrique aqui da BJ, ele quer saber como é que funciona a carteira provisória e definitiva. Quer dizer, quem tinha a antiga carteira, essa já é definitiva. Normal. Quem fez o exame teórico até o dia 23 de janeiro desse ano, é carteira normal. Agora, a partir de 23, passou do dia 23 de janeiro, vai toda a regra, vai ter uma carteira nova, vai ser uma permissão, válida por 1 ano. E essa é a provisória? A provisória, no conforme do artigo 144 do Código de Trânsito Brasileiro. Certo? Por 1 ano a autoridade policial vai dar permissão
para o motorista conduzir veículos em via pública. E nesta permissão, ele não pode cometer um certo número de falhas. Vamos supor, os 20 pontos aí. Estourar esses 20 pontos, perdeu e não pode se habilitar por 1 ano. Depois de 1 ano que ele vai ter, depois de um curso de reciclagem, que ele vai ter essa permissão. É cassada a provisória dele e ele não pode tirar a definitiva. Nem sai. É provisório, o próprio nome está dizendo, Sérgio. É provisória, quer dizer que não tem carta, ele não é habilitado. Ele tem uma permissão para conduzir. Ok. Vamos com mais uma pergunta aqui de ouvintes. Tá aqui. Brasília, o Raimundo tem uma Brasília 75 e não tem condições de adaptar cinto de segurança no banco de trás. A Brasília é meio complicada mesmo. Como é que faz se ele não tem condições de adaptar ou de comprar e mandar colocar o cinto de segurança na sua Brasília? Particularmente, eu entendo que essa resolução que vai sair vai permitir. Vai poder andar, desde que seja o cinto no abdominal, tudo bem. Porque não teria cabimento, ele ia acabar com a característica do veículo. Esse é o meu ponto de vista. E os pessoal do Detran também devem ter o mesmo entendimento. Porque, veja bem, vai acabar com o veículo. Não tem o Corcel 1, aquele Corcel antigo, também não tem condições. Acaba com o veículo se puser o cinto de 3 pontos. Carro conversível, por exemplo, é um exemplo. Onde que vai pôr o cinto de... Também não dá. Esses casos vão ser a regra. Tudo tem... Isso vai ser o normal e a regra. Esses casos vão ser a regra. Tem que ser a regra. Tá. Um outro ouvinte quer saber como é que fica a situação das bicicletas. É o Marquinho lá do Centenário que ele quer saber a situação das bicicletas aqui na nossa cidade. Por enquanto, ainda vai levar alguns meses para sair uma resolução disciplinando o assunto. Mas se fosse aplicado o código, a bicicleta teria que ter retrovisor, teria que ter paralama. A prefeitura iria dar uma autorização para conduzir, mas isso ainda é um dos dispositivos no código que não tem aplicação imediata. Vai levar ainda uns 3 meses. Por aí, lá para maio, junho, aproximadamente, viu? Estou calculando. E vem essa resolução não disciplinando os carros antigos, os cintos, disciplinando bicicleta. Doutor, essa é uma pergunta de fórum íntimo. Veja bem, são multas pesadas, aonde existe uma pesquisa que a pessoa jamais esquece quando tem que enfiar a mão no bolso. Tirar o dinheiro do bolso é uma coisa que o brasileiro não esquece. Ele esquece mais fácil, é até chocante, mas é uma pesquisa. Ele esquece mais fácil uma morte de um parente do que quando ele tem que enfiar a mão no bolso. É chocante, mas é uma pesquisa que eu li nos jornais de São Paulo. Agora, em se tratando de multas pesadas, como está proposto aí no novo Código Nacional de Trânsito, o senhor acha que não pode haver um abuso de autoridades competentes que estão fazendo a fiscalização? O senhor acha que não pode haver? Pode, perfeitamente, mas nós estamos num país democrático de direito. Existe sempre um recurso. Sempre passa um por cima do outro, vamos supor. Um policial não gosta do cidadão. Multa. Fala, não, você estava sem cinto, ele estava com cinto. Se ele recorrer para a autoridade de trânsito a mim, tudo bem. O senhor vai analisar isso? Eu vou analisar, pega 2 testemunhas que ele não estava do cinto, né? Vai para a Jari, que é um órgão que funciona do lado, lá na delegacia, essa multa vai ser quebrada. Se eu cometo uma arbitrariedade, também tem os órgãos superiores, eu tenho que ser fiscal, cumprir a lei, usar certinho o ordenamento jurídico, com uso, sem abuso do poder. Ok. É um gancho da minha próxima pergunta, que seria a seguinte: aqui, quando a gente recorre de uma multa, eu acho que eu não deveria ser autuado e fui autuado. Eu recorro a quem, doutor? Aqui no caso de Ribeirão Bonito. A Jari local. Não há necessidade. Se souber fazer o recurso, não. Não tem necessidade de A Junta Administrativa de Trânsito Local, a Jari. O próprio motorista pode fazer o... Perfeitamente, faz por escrito, dirige a autoridade de trânsito para analisar. E a autoridade que vai julgar, no caso, seria o senhor? Eu passo para parecer da Jari, que tem uns membros, certo? E depois eu dou julgamento. Ou eu acolho a multa, ou não acolho, ou ouço parcialmente. Vou dizer um caso que já teve antes Veja só, tem um cidadão, estava tendo a festa do peão. Não vou citar os nomes, certo? Ok. Ele parou com o veículo, deixou a família dele no recinto, numa via pública. E a família desceu.
o policial o multou, certo? Ele entrou com recurso elaborando o seguinte, que ele não foi atuado pessoalmente da multa, certo? E que, na época em que houve um reajuste, então ele achava que a família dele estava doente, que ele não sabia, que desconhecia, que não podia parar em fila dupla, né? E descer com a família, certo? Mas passou tempo do licenciamento. Ok. Tá? Então eu fiz o seguinte, eu acolhi em partes o recurso dele. Veja bem, ele pagará a multa no dia em que ele foi atuado. Certo? No caso, vou até dar um exemplo, no tempo da infração, eu lembro até da data, foi no dia 20 de agosto de 93, ainda existia a infração. Ok. Certo? Eu estava numa cidade que eu trabalhava, o cidadão parou com o veículo, teve uma festa de peão, desceu com a família. O guarda multou, mas ele foi embora, ele não recebeu a multa. Quando ele foi licenciar, ele viu que tinha essa multa, certo? Ele mandou para mim, para eu analisar o recurso, que a cidade que eu respondi não tinha Jali, era eu que tinha que analisar, eu que tinha que fazer. Então eu usei do seguinte bom senso, ele estava errado, e realmente ele parou em fila dupla, tudo bem. Mas veja bem, mas ele não foi notificado da multa, ele não sabia, e não era justo ele pagar uma multa que ele cometeu em 20 de agosto, pagar em setembro de 94 com o valor. Então eu dei o recurso por parte, acolho em partes, mas o requerente vai ter que recolher a multa no valor na época do fato, pelo fato de não ter sido notificado. Agora, doutor, uma outra pergunta. O policial poderá autuar um motorista em trânsito, ou seja, o motorista está trafegando aqui pelas ruas de Ribeirão Bonito sossegadamente e o policial multar por ele não estar com o cinto de segurança, que o policial achou que ele não estivesse com o cinto de segurança. Pode acontecer isso? E ele não, o motorista não ter assinado a autuação? Pode acontecer isso? Pode. Mas e se ele tiver com o cinto abdominal onde o policial não está enxergando? Ele vai ter que recorrer. Vai ter que recorrer e provar. Recorre com recursinho e prova. Quer dizer que então não é obrigatoriedade do motorista ou uma outra observação, hein? Não, o certo era assinar. O policial deve ficar ciente da multa, mas pode acontecer dele não. Vamos supor, vou dar um outro exemplo que pode acontecer. O cidadão está conduzindo o carro, é multado, vai embora. A multa vai vir no nome do dono do veículo. Se for multa pesada, eu vou ter que notificar o nome do cidadão que está o veículo. Depois é que... Quer dizer que então aí nesse caso, eu estou indo até um pouquinho mais longe, esses casos que acontecem, por exemplo, eu vendo meu automóvel, eu ainda não transferi o automóvel. Por algum motivo eu não transferi esse automóvel. E vem uma multa. Essa multa, eu já vendi o automóvel, mas essa multa vem para mim, que ainda consta lá no cadastro que eu sou o proprietário do automóvel. Seria por aí? O novo dono não está nem sabendo dessa multa. Consta com... Ele que levou a multa, na data do fato. Na data do fato. Exatamente, mas acontece que pelo novo código, tem um prazo para notificar. Certo? 15 dias eu tenho que dar uma notificação da pessoa para evitar esse problema. Então, o novo código prevê que a autuação... o motorista tem que receber essa autuação no máximo em 15 dias, doutor? Em 15 dias. Tem que ser notificado? Notificado, o nome, se o motorista se identificado, vamos por parte. Se o motorista identificado é Beltrano de Tal, que está conduzindo o veículo, ele será notificado. Mas agora, se não, é o dono de que tiver o veículo, o dono do proprietário do veículo. Está entendido. Certo? 15 dias. Está entendido. Agora, gente, olha, então é o que o doutor Nelson está falando. Se você acha que você foi multado injustamente, você tem todo o direito de recorrer, tá? Então você recorra caso você acha que foi multado injustamente, né? Agora, o mais certo é você ficar a par de toda essa lei, essa nova lei de trânsito e com calma, porque as multas são pesadas e eu vou repetir o valor das multas aqui. Infrações gravíssimas, R$ 173, grave, R$ 115, média R$ 77 e leve R$ 48. Pois não, doutor? Uma outra observação, voltando à multa, se no prazo de 60 dias não for expedida a notificação da atuação, é cancelada, viu? É obrigado a notificar agora. Quer dizer que então se o motorista não receber... Tem 15 dias, mas às vezes as cidades grandes, que nem Ribeirão Preto, Bauru, São Carlos, Araraquara, não vai ser possível nesse prazo. Então tem 60 para fazer.
via correio, isso o código não se disciplinou. Na nossa cidade aqui, no caso da nossa cidade, quantos dias? 15. 15 dias. Mas até 60, também até 60 é normal, mas até 60 é uma boa coisa. O cidadão não foi. Com outro exemplo, esse exemplo que aconteceu desse cidadão que recorreu comigo. Okay. Se fosse no tempo de hoje, a multa seria arquivada. Porque, veja bem, ele não foi notificado. Teria que ser notificado, ele ou o proprietário do veículo, no máximo em 60 dias. Ah, ok. Ô Luiz Henrique, faz favor, vem aqui do nosso lado que você vai fazer a pergunta. Eu estou vendo que você está com um caderno aqui cheio de perguntas, de ouvintes querendo a resposta do Dr. Nelson. Pode fazer você mesmo a pergunta, Luiz Henrique. Dr. Nelson, pode-se dirigir fumando, porque automaticamente a pessoa que dirige fumando vai estar com uma mão fora da direção. Isso será permitido? Fumando, não. Embora não seja infração grave ou gravíssima, não é permitido. Não será permitido? Não. Fumando, o que mais? Com o braço para fora do veículo, falando de celular, outros... A lei fala que você tem que estar com as duas mãos no volante, na direção, no volante, não pode nem apoiar o cotovelo. Mesmo que você esteja com as duas mãos no volante, você não pode apoiar o cotovelo na porta. Seria isso? Perfeitamente. Outra coisa que é muito comum, é dirigir com uma mão só. Às vezes acontece, motorista descuidadoso dirige com uma mão só também, é atuado. Se for pego com uma mão só no volante, então é bom mostrar que está com as duas mãos. O código prevê tantos casos que até não dirigir com atenção devida poderá ser multado. E eu estava lendo um artigo onde pilotos de Fórmula 1 indicam qual é a melhor posição de você colocar as duas mãos no volante. Você imaginando fazendo você olhando para o relógio, tá? Os ponteiros do relógio, seria mais ou menos 10 para as duas, tá? Os ponteiros do relógio, tá? 10 para as duas, as duas mãos bem em cima do volante. Eu li uma reportagem onde o piloto de Fórmula 1 indica qual é o melhor posicionamento de você segurar o volante de um automóvel, tá? Então, fazendo uma alusão aí ao relógio, seriam os ponteiros lá 10 para as duas. Pois não, doutor, mais alguma informação interessante aí para os nossos munícipes? Mais uma pergunta então do Luiz Henrique. Vamos lá, Luiz. A pessoa tem o carro no seu nome, só que ela não possui a CNH. No caso, a esposa, a filha ou um filho está dirigindo o carro. Se esse carro for autuado, for multado, e não for, por exemplo, o condutor não está no veículo, essa multa será feita no nome dessa pessoa. Os pontos serão somados para essa pessoa ou para quem está conduzindo? Então vamos por parte, espera um pouquinho só. Eu vou esclarecer, doutor. Eu tenho um automóvel que está em meu nome, tá? Mas não estou dirigindo esse automóvel. Eu emprestei para um amigo dirigir o automóvel. A multa vem para quem está dirigindo ou para o dono do automóvel? Se for identificado, para quem estiver dirigindo. Agora, se não foi, para o dono do automóvel. E nessa notificação que eu falei anteriormente, vai ter a pessoa, a não ser que ele queira pagar, vai ter que dizer quem estava dirigindo, senão ele pagará, e digo mais, ele dá para ele os pontos no seu prontuário. Porque eu vou explicar uma coisa, uma CNH é o seguinte, a gente tem, toda a Ciletran tem um prontuário. Prontuário é o seguinte, a ficha da pessoa que tem habilitação, e vai nessa ficha aí, certo? No caso, né, da pergunta em tela, a pessoa que tiver, se não for identificado o condutor, o nome da pessoa que estiver no veículo. E mais uma outra novidade, o pessoal que não gosta de transferir, que compra veículo assim de terceiros e passa, agora tem um prazo, é 30 dias, viu? Outra pergunta, Luiz Henrique. Uma ouvinte ligou e ela diz assim, ela tem o hábito de andar pela rodovia de manhã. E ela disse, pela rodovia onde ela anda, o acostamento é sujo, não tem condição. Ela anda pelo canto da pista. Se ela for pega, ela será multada? Se ela andar próximo da faixa, nessas hipóteses, sendo mato, não tendo acostamento, uma questão de bom senso, obviamente não. Mas agora, se tinha acostamento e ela estava na pista de rolamento, sim. Mas observação, bom senso é o seguinte, não tem acostamento. Se ela anda no meio da pista, é evidente que vai ser multada. Mas se ela andar à direita, próximo ao acostamento, embora não transitável, evidentemente, por uma questão de bom senso do policial, não. Vamos aqui a algumas informações, como era e como fica. Veja bem, como era.
carteira definitiva, habilitação. Carteira definitiva após exame escrito e prático. Isso era antigamente. Como fica? Carteira provisória, a definitiva só sai após 1 ano sem infrações graves ou gravíssimas. Aulas de direção defensiva e exames mais rigorosos. Sobre embriaguez, como era? Era da seguinte forma: 8 decigramas de álcool por litro de sangue, ou seja, 8 decigramas, isso aqui, mais ou menos 8 decigramas, são 3 latas de cerveja, equivale a 3 latas de cerveja. Isso antigamente. Hoje, caiu para 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou seja, apenas 2 latas de cerveja. Cinto de segurança, como era antigamente, obrigatório em estradas e na área urbana em algumas cidades, apenas para motoristas e passageiros da frente. Hoje, obrigatório em todas as vias do território nacional para todos os ocupantes. Mais uma pergunta para o doutor Nelson Luiz Henrique. Vamos ler aqui a pergunta. A pessoa tem 2 carros no seu nome e o seu filho passa por um sinal vermelho e o guarda não para, mas faz a multa pela placa do veículo. Para quem somará esses pontos? Para o filho ou para o proprietário? Pela placa do veículo. Ele não parou, o policial não parou o proprietário. Então é o proprietário, porque como é que ele vai identificar quem é que estava guiando? Se ele não parou, então vai para o proprietário, porque como o doutor Nelson disse, tem lá é Ciretran, doutor? É Ciretran. Ciretran? No caso do Ribeirão Bonito tem um prontuário, onde nesse prontuário tem o número da placa. E o número da placa é de propriedade de fulano de tal. Então, nesse caso, vai para o proprietário do automóvel, não é isso? Perfeito. Mais uma pergunta. Qual a velocidade máxima para as nossas rodovias, ruas e avenidas? Foi mudado, doutor, velocidades? Foi. Nas rodovias? 110 km por hora. Então, é permitido até 110 km por hora? Rodovias. Na rodovia. Rodovias. Tá. Avenidas e ruas, doutor? Avenidas e ruas, de trânsito rápido, 80. Trânsito rápido, 80. 80. Exemplo, a Marginal do Tietê, Marginal Pinheiros, São Paulo. De não trânsito rápido, 60. Ruas de trânsito... As nossas ruas de Ribeirão Bonito? 40 km. 40 quilômetros. E ruas estreitas, próximas de escolas, 20. Não. Eu vou esclarecer uma coisa, ouvinte. 110 na rodovia, não todos os veículos, ônibus, carretas, 80 km por hora. 110 apenas veículos de passageiros. Apenas veículos, ok. Tem aqui no jornal, eu estou lendo no jornal, que pedestre que atravessa fora da faixa poderá ser multado. Aonde tem faixa, poderá ser multado. Perfeitamente. Né? Agora, a nossa cidade, doutor, o senhor acha que ela ainda é carente em sinalização? Poderá melhorar a sinalização? Pode melhorar a sinalização, tornar melhor, mas melhorou um pouco do tempo que eu estou delegado aqui, principalmente nos bairros, na periferia, certo? No Morumbi, no Centenário, deu uma melhorada. Pode ficar melhor, mas tá bom. Tá. O senhor diria que o motorista de Ribeirão Bonito é relapso? Não. Via de regra, não. Tem umas exceções, o motorista aqui não dá, a grande maioria dirige certinho, todo mundo pode olhar na rua, a grande maioria está usando o cinto de segurança, está tentando cumprir a lei. O senhor acha que o povo de Ribeirão Bonito já está assimilando as novas leis de trânsito? Está assimilando, tranquilamente. Que nem um rapaz aí que ontem foi multado e teve a carteira apreendida. Certo? Se eu conheço o povo de Ribeirão Bonito, em vista dessas infrações, de bom senso também, que é um povo que via de regra cumpre a lei, vai cumprir o código certinho, ou tenta cumprir nos casos possíveis, né? Como uns casos, aqueles carros de veículos antigos, outros casos que às vezes não dá. Agora, doutor Nelson, o senhor me desculpa, mas o senhor tem uma fama aqui em Ribeirão Bonito de ser muito rígido com embriaguez. É fato isso? Perfeito, principalmente no veículo.
principalmente em condutor de veículo. Não gosto de embriaguez, porque bebida e volante não se misturam. Está provado cientificamente, o reflexo cai. O cidadão que se embriaga, ele pensa falsamente, ele pensa o seguinte, ele vai pensar que ele vai ficar com o reflexo maior, que ele vai ficar melhor. Está provado cientificamente que não. Só somar, vamos supor que tem 2 graves, 14 pontos. Se ele tiver mais 2 médias, acabou a carta dele. Caça a carta. Tá, certo, com 20 pontos, cara. Mas não que ele, por ele ter mais multas graves do que leve, é a somatória. O que vale aí é a somatória. 20 ele pode ter, por exemplo, uma multa média, 4 pontos. 4 pontos. Vamos supor, um exemplo, que ele tenha 5 multas médias. A sexta vai. 24 pontos. Já é caçada a carteira dele. E ele tenha 2 multas graves. Não é. Aí é... Ok. A lei é bem categórica, é 20 pontos. Voltando ao problema das bicicletas, isso vai ter que ser feito um convênio com a prefeitura, não é? Vai, um convênio com a prefeitura e vai ter uma resolução disciplinando. Como que vai ser procedido? Como que é a autorização? Por exemplo, a questão da bicicleta. O que seria necessário para provar que o cidadão é proprietário de uma bicicleta? A nota fiscal. Aí eu faço uma pergunta aos ouvintes. E aquele cidadão que tem bicicleta há 10, 15 anos? Não acha nota fiscal? Como é que vai fazer? Não está disciplinado aí, Ney. Eu estou agindo pelo bom senso. Eu vou considerar a pessoa comparece e diz que a bicicleta era sua. Certo? Mas isso estou dizendo da minha boca. Não está previsto na lei, nem tem resolução nada. Vai sair essa resolução lá para maio aproximadamente vai sair. Porque outra coisa também, em todo o código está sendo prometido pelas autoridades superiores que vai ser aplicado por inteiro até janeiro do ano que vem. Ok. Tá ok. Olha, tá aqui uma informação interessante. Levar menor em moto é infração gravíssima. Perfeitamente. Atenção aí aos motoqueiros, hein? Levar menor em moto é infração gravíssima. E outra orientação, capacete é para o piloto e para o companheiro que está atrás também. Perfeito. Tá? Os dois são obrigados a usarem capacete, tá? Vamos ver mais alguma coisa aqui. O Luiz Henrique está... Se não usar, só para instruir. Multa de R$ 163 e apreensão da carteira da CNH de 1 mês a 1 ano, a critério do delegado. De 1 mês a 1 ano. Certo, artigos 261 do Código. É critério. De 1 mês a 1 ano. Pode ser, depende. Aí tem que olhar o prontuário se ele não é reincidente, se é gente boa, essas coisas assim. Quer dizer, gente boa, quer dizer, se não seja reincidente, não tenha cometido outras infrações, aí eu doso, via de regra, se for uma pessoa nesses conformes, a gente boa pessoa, bom cidadão, eu fixo 1 mês. Agora, se for um reincidente, fez várias vezes, eu ponho 4, 5 meses, até 1 ano, depende. Ok, então nós vamos aqui ler algumas das multas que são consideradas gravíssimas. As infrações, né? Dirigir sem ter a carteira nacional de habilitação. Dirigir com a carteira de habilitação vencida há mais de 30 dias. Dirigir sob influência de álcool em nível superior a 6 decigramas por litro de sangue ou de qualquer substância entorpecente. Nós estamos lendo aqui as do grupo gravíssima. Levar menores de 10 anos no banco da frente. Mas aqui tem um porém, né? Que esse banco da frente aqui, caminhonete, por enquanto, ainda não. Só a partir do dia 6 é que vai ser regulamentado. Vai ser regulamentado. Tá bom. Disputar racha. Atenção aí os pilotos de rua, hein? Disputar racha está entre as multas gravíssima, tá? E cada multa dessa é do valor de R$ 173. Motorista envolvido em acidente e que não preste socorro à vítima, também. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a rua ou os demais veículos. Fazer retorno em locais proibidos por sinalização, curvas, aclives, declives, pontes, viadutos, túneis, além de fazer a manobra passando em cima de calçadas e canteiros. Avançar no sinal vermelho ou de parada obrigatória. Atenção, é do grupo das gravíssimas aqui, hein? Avançar no sinal vermelho ou de parada obrigatória.
transitar em velocidade superior à máxima permitida em rodovias, vias de trânsito rápido ou vias arteriais, conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem usar capacete de segurança, com viseira ou óculos de proteção e vestuário apropriado, transportando passageiros sem capacete, fazendo malabarismo ou transportando crianças com menos de 7 anos. Então, esse pessoal aí que gosta de empinar motocicleta, cuidado, hein? R$ 173 e entra para a turma aqui das gravíssimas, né, doutor? Perfeitamente. Empinar bicicleta, falou, Sérgio? Motocicleta. Motocicleta, ele ainda multa, ele comete a contravenção penal, direção perigosa de veículo. Além de multa, responde um processo crime. Olha aí, gente, tá perigosa a coisa, hein? Transitar com veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixa, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisões de pistas de rolamento, acostamentos marcados de canalização, gramados e jardins públicos. Isso tudo que nós lemos aqui é do grupo das gravíssimas, e cada multa dessa é R$ 173 e algumas delas, como o próprio Dr. Nelson disse, ainda corre o risco de ser responder criminalmente. Que nem, por exemplo, o racha. Não empinar, não que eu estava falando de empinar a moto. Se simplesmente o cidadão empinar a moto, ele vai responder uma contravenção penal, direção perigosa. Mas agora, se estiver promovendo racha, ele vai ser atuado em flagrante. E atuado em flagrante, ele pode ir para a cadeia. Vai preso, se for atuado em flagrante. A não ser que pague fiança e que mereça fiança. Mas, resumindo, ele vai responder administrativamente e criminalmente. Tem um adendo aqui que o pagamento no prazo dá desconto de 20%. Eu estou lendo o jornal de sexta-feira do Estado de São Paulo, que diz o seguinte: pagamento no prazo dá desconto de 20%. Está correto isso, doutor? Também vai sair nessa resolução, mas eu tenho a impressão que sim. Mas vai disciplinar ainda, viu, Sérgio? Eu vou esperar até o dia 6, disciplina isso aí. Ok. Está também em trâmite aí a nova carteira de habilitação, né, doutor? Em maio vai começar a ser feita. Ela vai ser... Parece que ela tem um visual até melhor. Tem, até melhor. Vai ter a fotografia, o tipo sanguíneo, vai funcionar como identidade, vai variar em todo o território nacional. Nesse aspecto, melhorou mesmo. Melhorou bastante. Melhorou? Perfeitamente. Luiz Henrique, eu pediria para que você venha fazer mais perguntas aqui. Vamos ler aqui. O condutor deve sinalizar todas as suas manobras e respeitar pare. No caso de policiais com viaturas que não respeitam, o que acontecerá com eles? Eles não deveriam ser exemplo? Uma pergunta de um ouvinte. Então vamos por parte aqui. O condutor deve sinalizar todas as suas manobras e respeitar pare? Perfeitamente, deve. No caso de policiais com viaturas que não respeitam, o que acontecerá com eles? Eles não deveriam ser exemplos? Na lei orgânica da Polícia Civil e na lei orgânica da Polícia Militar, dirigir a viatura com imprudência, negligência, é passível de sanção administrativa, certo? Mas aí tem que analisar o caso concreto. Vamos supor, o policial está em perseguição. Às vezes não dá para ele respeitar, seguir as regras, ele tem que usar uma preferencial, entrar contramão, desde que esteja com o geofresco ligado, tudo bem. Mas agora, se ele faz isso de má fé, ele responde administrativamente, ele é punido internamente. Pois não, Luiz, pode falar, pode falar. Isso ele circulando pela cidade. Aqui, tipo, ele fazendo a ronda diária durante o dia. A ouvinte disse que várias vezes aconteceu de ele não estar fazendo a ronda e não estão respeitando também como deveriam respeitar os demais motoristas. Pode ser que eles estejam atrás de algum suspeito, alguma coisa. Poder não pode, eles têm que dar o exemplo. Então, a polícia, toda a autoridade tem que seguir o exemplo. Claro.
Falando aí em policiais, doutor Nelson, quem que tem o poder de fiscalização? É a polícia militar ou a polícia civil? No caso das leis do trânsito. As duas polícias, mas principalmente primeiro plano a polícia militar. Ela que tem o poder. E futuramente, o município também. Futuramente também o município poderá... em bicicleta, o município vai poder atuar poder fiscalizar também. Tanto. Mas aqui em Ribeirão Bonito é a polícia militar que faz essa fiscalização, em primeiro plano. Ok. Doutor, essas multas, esse dinheiro vai para onde dessas multas? Que agora as multas são caríssimas. Esse vai para os cofres do Estado, aos cofres do município? Para onde vai esse dinheiro? Algumas vão para o município, outras vão para o Estado. Algumas para municípios e algumas para o Estado? Para o Estado. Ainda não está certo ainda. Atualmente vai tudo para o Estado. Certo? Para o Estado de São Paulo. Mas futuramente irá para o município. Como vai ficar o caso aqui das carroças e cavalos? Bom, aqui é o seguinte, como é uma cidade em que predomina as propriedades rurais, é comum, é normal o senhor encontrar aí com carroças nas ruas e até na rodovia que liga, saindo da cidade, essa pequena rodovia que liga o asfalto, a DR, com a nossa cidade. Então é comum encontrar com carroça, com cavaleiro. Como é que fica a situação deles? Carroça vai ter uma autorização para conduzir. Trator também, doutor. Bem lembrado. Trator vai ter que ser habilitado, viu? Tem que ter categoria C, D ou E. Opa, peraí, doutor, peraí. Então vai ter que ser feito um exame? Vai ter que ser motorista. Com a legislação antiga, pegava o cidadão conduzindo o trator. Não acontecia nada? Não, era falta de habilitação porque não tinha norma, mas com esse novo Código de Trânsito, tem que ser categoria de B, não, categoria profissional, que eu falo, C, D e E. Se não tiver essa categoria, não vai poder conduzir. Então tem que estar habilitado para dirigir trator. Perfeitamente, tem que ter uma habilitação. Agora, inclusive, os veículos ciclomotores, certo? De 50 cilindradas, tem que ter uma habilitação. Não como um profissional, mas tem que ser habilitado. Se for pego aí sem habilitação... Agora, se for pego... É uma boa pergunta, né? A fiscalização não adentra as propriedades, né, doutor? Não, o fulano está arando uma terra lá. Não tem nada a ver com... A lei fala em vias públicas. Código disciplina bem o que é via pública. Agora, se o cidadão está dentro de um sítio dele... Não tem nada... Ele está empinando a moto dele dentro da propriedade dele, ele não é habilitado, está conduzindo dentro da propriedade dele, não tem fiscalização nenhuma em cima nenhuma. Normal. Mas agora ele saiu numa estrada rural ou numa via urbana, cai a fiscalização. Agora, essa exigência de habilitação para tratoristas e para tratorista principalmente, ela vale a partir de quando, doutor? Já está valendo. Já está valendo? Pegar um cidadão com trator sem ser habilitado, falta de CNH. Responde administrativamente e criminalmente. E quem é multado nesse caso? É quem está dirigindo ou é o dono do trator? Quem está dirigindo. Quem está dirigindo. Mas e se ele não tem carteira de habilitação, como é que o senhor vai multar ele? Multa o dono do trator também é multado. Porque o dono do trator leva a multa porque ele deixou. Então, olha, que fica bem claro aqui. Os dois são multados. Se você deixou o trator com o seu tratorista, ele não tem habilitação, é multado tanto o tratorista como o dono do trator. Perfeito. Isso é encaixado em que tipo de multa, doutor? É grave, gravíssima? O senhor não lembra? Gravíssima. Gravíssima? Não é habilitado, um dirigir sem ser habilitado. Gravíssimo. E além disso dá problemas, viu? Ele é proibido por um certo tempo de tirar a habilitação agora. É como se fosse um automóvel. Da mesma forma. Mesma
a pena. Pessoal, muito cuidado aí, hein, com os tratoristas, que muitos dos tratoristas não possuem carteira de habilitação, tá? Vale da mesma forma que conduzir um veículo sem habilitação, ok? E vale lembrar que já está valendo, hein? Já está valendo. Então, minha gente, guardar o tratorzinho em casa ou dar às pessoas somente aqueles que estão habilitados. Por não, uma observação. Pois não. Habilitados na categoria C, D ou E. Se for habilitado com trator categoria B, falta de CNH, não é habilitado do mesmo jeito. Ah, tem uma categoria também. Ele tem que ter a carteira, vamos repetir. C, D ou E. C, D ou E. Uma outra coisa que eu quero deixar claro os ouvintes. Para se pegar essas três categorias que eu considero profissional, vai ter que ter um certo tempo. Não é que nem era antigamente. Por exemplo, o cidadão já queria se habilitar a categoria E, conduzir carreta. De cara já pegava E. Agora não. 2 anos. Para ele pegar, qual que é a letra máxima aí? A E? A E. Quer dizer que então para pegar a E, ele vai ter que esperar 2 anos. 2 anos na B. Na B. Ele Na tem B? que passar 2 anos na B para depois pleitear a carteira de habilitação E. 1 ano na C e 2 anos na B. Para se habilitar em categoria C, o condutor tem que estar há 1 ano na categoria B, tá? Certo? E tem um outro detalhe também, não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, porque se cometer uma infração grave ou gravíssima, Tchau. Também não tira. Não. Uma outra pergunta aqui de um ouvinte. Quando a garagem não é suficiente para 2 automóveis e fica com um dos automóveis, com a parte traseira ou dianteira, na calçada, será multado? Será? O cidadão tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito. Infelizmente é. Olha aí, Gil, você que tem 3 automóveis, guarda os 3 para dentro de casa, hein? Larga a mão de largar. Mas pera, na calçada se obstruir toda o pedestre. Ou parte do pedestre. E se for parte? Não. Se for parcial, não. Parcial não. Parcial é um pouco de bom senso. O policial, creio que nem um policial daqui de Ribeirão ele ia multar. Mas se obstruir inteirinha, atuado. Então, segundo o Dr. Nelson, o policial terá que usar do bom senso. Se pegar um pedacinho da calçada, ele acha que não haverá problema. Agora, se obstruir totalmente, multa. Outra pergunta. Buzinar prolongadamente em local proibido, será multado? Será. Principalmente à noite. Só vai ser permitido usar buzinas durante o dia e em certas situações. O que vai ser muito multado é o cidadão que gosta de buzinar em frente de hospital, em túneis, em viadutos e outros locais. Doutor, tem a pergunta aqui, muito oportuna, de um amigo e um colaborador da BJ. Ele é deficiente físico, tá? Ele é transportado numa perua Kombi, ok? Como que ele terá que usar o cinto de segurança uma vez que ele é transportado na cadeira de rodas, tá? Ele é transportado lateralmente na cadeira de rodas. Como que ele terá que usar esse cinto de segurança, doutor? Nesse caso, daquelas hipóteses que serão disciplinadas no dia 6, na resolução. Ainda não está previsto no Código Nacional. É o que eu acabei de dizer, se é uma coisa não prevista, na dúvida, todo policial tem essa ordem, na dúvida não atua, que nem do cinto. No banco traseiro, o veículo que não tem. Não tem? Tá aí, Neto. Fica tranquilo aí que por enquanto você não vai ser multado não. Vamos esperar essa regulamentação para que o seu caso aí seja regulamentado e que se fale alguma coisa no teu caso aí, ok, Neto? Se tiver mais alguma pergunta, liga para nós, será um prazer aqui. É um prazer você estar participando do nosso programa e é um prazer a gente responder às suas dúvidas. São 14 horas e 57 minutos. Doutor, eu queria que o senhor falasse rapidamente, tá? Vamos sair um pouquinho do Código Nacional de Trânsito. E como eu já falei para o senhor tem fama de ser duro com embriaguez e principalmente com drogas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito das drogas em Ribeirão Bonito. Bom,
De eu dizer que não tem droga em Ribeirão Bonito, você estaria mentindo. Existe. Diminuiu a quantidade. Nós conseguimos prender um cidadão que traficava, certo? Diminuiu a quantidade e a maneira de operar. Agora os traficantes, pelo que eu estou sabendo, não tem aqui um fixo, um sucessor desse traficante. Os viciados vão buscar em pequenas quantidades em São Carlos. Fora de nosso município. Mais precisamente em São Carlos e Araraquara. Mas logo surgirá, porque traficante é que nem barata. Mata um, logo tem 10. Logo, se é que ainda não surgiu, surgirá um outro. Mas por enquanto, pelo que eu tenho de informações policiais, é isso. A coisa está calma. Está calma. Os viciados estão buscando de usuários de fora. Ou às vezes, de vez em quando, vem alguém no fim do ano e traz. Mas distribuído, mais para uso próprio. Mas o senhor está combatendo isso com certeza? Perfeitamente. Tanto que o traficante que eu consegui prender ainda se encontra recolhido na cadeia pública de Ribeirão. E a Polícia Civil tem policiais suficientes em número para fiscalizar a nossa cidade, e não só contra as drogas, contra roubos, contra pequenos delitos. A polícia está equipada para isso, doutor? Materialmente temos 2 viaturas, uma em bom estado, outra em mau estado e uma outra inoperante. Agora, em matéria de pessoal, está faltando. Por exemplo, eu estou com 2 investigadores, 3 escrivães, 7 carcereiros. Comportaria, quer ver, uma cidade que nem Ribeirão Bonito comportaria 5 escrivães, 8 investigadores e 12 carcereiros. E não tem. Isso é o que está o mínimo. A cidade está faltando policial, está faltando escrivão de polícia, faltando investigador. Acho que isso é em nível nacional, não é só o caso do Ribeirão Bonito, né? É, em nível nacional, faltando, por exemplo, mesmo delegado também está faltando. Não aqui em Ribeirão Bonito, mas em cidades maiores, é geral isso daí. Às vezes a gente faz algumas coisas com o que pode, o que é possível fazer. Se tivesse, lógico, mais um investigador, seria ótimo para Ribeirão Bonito, para a sociedade. Doutor, e roubos? Teve uma época aqui que Ribeirão Bonito estava todo mundo assustado com roubos, e parece até que deu uma acalmada, graças a Deus, deu uma acalmada. Ao que o senhor atribui isso? Ao policiamento ostensivo realizado da Polícia Militar, ao combate também que nós efetuamos, as rondas, certo? E também, principalmente, aqui eles não têm muito, como é que eu vou dizer, muito sucesso. Teve uma tentativa de roubo há uns meses atrás do Banco do Brasil. Os ladrões vieram aqui, mas graças ao empenho da Polícia Militar... Foram surpreendidos. Foram surpreendidos, ainda perderam 2 carros que haviam roubado em Campinas. Quer dizer que eles não tiveram muito... Não tem ocasião para... E a posição estratégica de Ribeirão também é uma posição difícil de fugir. É raro acontecer roubo aqui, por enquanto. O que dá muito, quer dizer, muito. Estamos combatendo, mas tem muito, é furto. E esses furtos que acontecem é mais nos bairros pobres e é por dependentes de droga. Doutor, esclareça qual a diferença entre furto e roubo. Roubo, o cidadão usa de violência ou grave ameaça para se apossar da coisa. O furto não. O cidadão se apossa de coisa alheia astuciamente, sem que a vítima, sem que o dono perceba. Por exemplo, deixar a roupa no varal. Quando o cidadão entra, subtrai a roupa, é furto. Agora, se o cidadão está com uma carteira, põe um revólver e tira a carteira ameaçando com um revólver, é roubo. Ok. Doutor, só um comparativo rapidamente. O senhor passou pela cidade de 2 córregos, né? Não, Torrinha. Comparativamente, Ribeirão Bonito dá mais trabalho que Torrinha? Menos. O que dá trabalho aqui em Ribeirão Bonito, eu vou dizer, é a cadeia. O Torrinha é uma cidade, vou dizer uma coisa, devido à localização, era muito comum, muito crime violento, tinha muito assalto, furto, lá era uma coisa, primeiro furto de veículo, aqui em Ribeirão Bonito, quantos eu tive nos 7 meses que eu estou aqui? Acho que tive 1 ou 2, não teve mais do que isso, furto de veículo. Lá era semanalmente, não sei se é proximidade de Piracicaba, não sei qual o fator, mas lá, em matéria de ocorrência, dá mais trabalho do que aqui. Quer dizer que o trabalho mais penoso aqui para a Polícia Civil
devido ao fato de nós termos uma cadeia pública. Cadeia pública que infelizmente não são presos nossos, né? Nem de Ribeirão Bonito, nem da nossa comarca. Uma grande maioria de presos e presas é de São Carlos e de outras localidades. Se fosse preso nosso, seria normal, seria uma cadeia que não teria 10 presos. Muito. Falando entre Ribeirão Bonito, Dourado e Trabiju, não teria 7, 8, não teria 10 mesmo. Daria uma cadeia perfeita se fosse só isso, mas infelizmente não é. O nosso tempo já se esgotou, infelizmente, porque passou rapidamente. Eu agradeço profundamente ao Dr. Nelson Henrique Júnior, que quando nós o convidamos, ele prontamente se dispôs a participar do nosso programa. E eu queria dizer, Dr. Nelson, que os importantes microfones da Rádio BJ estão à disposição da Polícia Civil, à sua disposição para qualquer esclarecimento, e o meu programa também estará à sua disposição quando o senhor necessitar dele, ok? Perfeito, eu que agradeço ser convidado, estou à disposição da rádio e à disposição do povo de Ribeirão Bonito. Qualquer dúvida que tiver a meu alcance, eu esclarecerei. E o que não pude esclarecer no código é que, como eu acabei de falar, é uma lei nova, uma lei que vai ser aplicada, só com o tempo que vai surgir as dúvidas. Tá? E eu queria só lembrar que o Dr. Nelson esteve aqui no nosso programa. Hoje não é dia de trabalho dele, era folga dele, e ele veio única e exclusivamente para participar do nosso programa. Isso nos deixa muito contente, porque ele está entendendo o nosso objetivo e o objetivo de uma rádio comunitária.